Vamos falar um pouquinho agora da taxa de desemprego no Brasil, que ficou em 8,7% no terceiro trimestre do ano. De acordo com o IBGE, essa é a menor taxa desde junho de 2015. Lá ficou em 8,4%, se não me engano. E sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o economista da Fundação Getúlio Vargas, Rodolfo Tobler. Rodolfo, seja muito bem-vindo. Eu gostaria que você nos explicasse primeiro quais foram as questões que levaram a esse índice de 8,7%. Muito bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite. O que a gente observa, de fato, é uma redução da taxa de desemprego, não só nesse trimestre agora, mas já vem acontecendo há alguns meses. E eu acho que tem dois principais fatores, né? Inicialmente, a gente via muito que era uma questão de reabertura da economia, depois de passar do pior momento da pandemia ali até o início do ano, depois teve realmente uma recuperação um pouco mais forte, mas também o aquecimento da economia. A gente vê que a economia tem dado sinais favoráveis, principalmente ali no segundo e uma parte do terceiro trimestre. Então, com isso, tem tido uma recuperação também do mercado de trabalho, ainda puxado mais por alguns setores que sofreram mais ao longo da pandemia, como serviços e comércio, mas tem mostrado uma reação e agora até uma notícia positiva com uma reação um pouquinho mais forte do emprego formal. Rodolfo, bom dia, obrigada por falar com a gente. O que a gente pode esperar para os próximos meses? Eu acho que esse agora é o principal desafio, porque a gente imagina que nos próximos meses é possível uma desaceleração da atividade econômica, né? A pandemia parece sair do radar, e acho que esse é o que a gente espera que aconteça de fato. E quem vai ditar o ritmo do mercado de trabalho vai ser a economia. Então, quando a gente vê esse momento de juros muito alto, foi mantida a Selic no patamar muito alto ainda, a tendência que ela traz é uma desaceleração da economia, até para controlar a inflação, que ainda está no patamar elevado. E com isso, a gente imagina uma desaceleração econômica. Essa desaceleração econômica, naturalmente, traz uma desaceleração no mercado de trabalho também. Então, acho que a expectativa para os próximos meses é que essa queda na taxa de desemprego seja muito mais branda ou até muito mais próxima de uma estabilidade, e na virada para 2023, ali no início do ano, pode ser até que tenha um novo aumento da taxa de desemprego. Rodolfo, eu gostaria que você falasse também sobre o crescimento daqueles que trabalham sem carteira assinada, mais a diminuição também dos informais. Como é que você vê esse movimento agora nessa PNAD? Até ali no pior momento da pandemia, na virada ali de 2021 para 2022, ainda tinha um crescimento muito mais forte puxado pela informalidade, porque foram aqueles que sofreram mais e pela facilidade de se conseguir um emprego nesse sentido, né? Para um emprego formal, você depende de abertura de uma vaga, de um processo seletivo. O emprego formal ele tem custos, então o empresário ele precisa de uma certa previsibilidade do que vai acontecer nos próximos meses para voltar a contratar. E o que a gente tem visto é que agora tem caminhado nos dois sentidos, né? O emprego formal tem crescido até mais do que o emprego informal. Uma parte do emprego informal ainda tem aumentado nesses últimos meses, mas quem tem dominado essa recuperação da população ocupada é o emprego formal. Isso é mais positivo para a economia porque a tendência de um emprego formal é ser mais produtivo e também ter rendimentos maiores. Isso faz com que realmente o poder de compra das famílias também aumente um pouco. Mas isso ainda é muito inicial. A gente está tendo um caminho para se recuperar, principalmente nessa questão da renda aí nos próximos meses. Agora, Rodolfo, como é que fica em relação à qualificação profissional, né? A gente teve um baque grande aí durante a pandemia, até da taxa de analfabetismo que piorou bastante. Como que a gente pode pensar nisso no futuro? Esse é um problema estrutural de longo prazo. A gente tem um problema de produtividade também que não vai ser resolvido do dia para a noite. A qualificação ela é muito importante. A gente tem esse desafio agora muito grande para ser resolvido, que foi esse período de pandemia, que muitas escolas ficaram fechadas para conter realmente a circulação de pessoas e tudo mais, mas que isso também trouxe um problema nessa qualificação, né? Nessa educação das pessoas, e isso vai ser um impacto mais longo prazo. Hoje o que a gente observa, até nesses resultados dos últimos meses, uma melhora do emprego formal, uma recuperação do mercado de trabalho, ainda tem sido em vagas com rendimento muito mais baixo, em vagas que dependem menos da escolaridade. Então, nossa produtividade ainda se mantém nessa dificuldade, uma produtividade um pouco mais baixa, a renda média ainda é muito baixa também. Esses são desafios que a gente vai ter que começar a enfrentar de uma maneira mais séria a partir de agora, porque, de fato, a pandemia saiu do radar. E agora a gente precisa ver os efeitos que ela deixou na educação, no mercado de trabalho e combater eles para que a gente tenha um crescimento de longo prazo, um crescimento mais estrutural do mercado de trabalho. Rodolfo, você falou em rendimento e a pesquisa mostra que o rendimento real habitual chegou a R$ 2.737. Como é que você vê esses valores e em comparação com os levantamentos anteriores também? O rendimento antes da pandemia estava por volta de 2.800, estava um pouco superior ao que a gente vê agora, o rendimento real, né, já descontado a questão da inflação. Ele chegou até a subir no meio da pandemia para um patamar até recorde, muito porque quem perdeu o emprego foram as pessoas de renda mais baixa. Então, a média acabou subindo nesse sentido e agora a gente vê uma recuperação
do rendimento nos últimos meses. Essa recuperação, para mim, tem 2 pontos que são mais claros. Primeiro, é uma retomada do emprego formal, que ele é associado a um salário um pouco mais alto, então isso ajuda, mas também a questão da desaceleração da inflação. A gente vinha num processo inflacionário muito alto até os últimos meses, e nos últimos 2, 3 meses realmente teve uma desaceleração da inflação, e isso faz com que as pessoas consigam ter um maior poder de compra, porque aqui a gente está falando de todo tipo de emprego, não só aqueles com carteira assinada, mas também empregos informais. Então as pessoas conseguem repassar um pouco mais esse custo para os seus produtos, para a sua prestação de serviço, e com isso a gente tem uma retomada. Mas ainda é muito pouco, a gente tem um caminho de recuperação ainda muito longo, a gente precisa, eu acho que os maiores desafios agora, a partir desse resultado, é manter, né, conseguir alguma coisa para manter essa redução da taxa de desemprego, mas que a gente consiga ter uma recuperação da renda também para que as pessoas voltem a ter um poder de compra um pouco mais alto. Só desculpa, Mara, Claro. que a gente precisa encerrar, Rodolfo, mas só uma dúvida. Eu vi que o número de trabalhadores também do serviço público aumentou, né, o número de funcionários públicos. Como que você vê esse movimento? Só para a gente poder encerrar aqui. Esse já era até um resultado um pouco esperado, porque aí é muito fruto de uma recuperação da atividade de educação e saúde, né? A gente teve realmente momentos mais delicados na pandemia, que tiveram que ser cancelados alguns tipos de contrato, alguma prestação de serviço para o setor público, até pessoas contratadas no setor público. Na medida que a pandemia vai saindo do radar, as escolas vão reabrindo também, as atividades hospitalares, não só aquelas dedicadas à pandemia, também vão retomando a sua atividade próximo que a gente tinha antes da pandemia. Então, com isso, era esperado que tivesse também uma recuperação do setor público muito puxado por essas atividades. Muito bom. Obrigada. A gente conversou ao vivo com o economista da Fundação Getúlio Vargas, o Rodolfo Tobler. Rodolfo, muito obrigada. Até uma próxima. Um ótimo dia para você. Que agradeço o convite. Bom dia.